Então, boa tarde a todos. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por meio de sua Escola de Contas e Gestão Pública, Instituto Plácido Castelo e do seu Laboratório de Inovação e Controle, agradece a presença de todos nesse webinar, Transformando o Serviço Público com Inovação. Como a Hilária falou, né, o conselheiro Alexandre Figueiredo, presidente do IPC, dá as boas-vindas e deseja um ótimo evento a todos. Hilária, se quiser rapidamente aí, né, dar as boas-vindas outra vez, fica registrado, aí eu dou início, continuo aqui com o roteiro. Nossa diretora executiva. Ok, boa tarde a todos que nos estão assistindo. Hoje é um grande prazer estar recebendo esses dois grandes profissionais, as estrelas, né, da tarde de hoje, para contribuir com esse assunto que será abordado, né, no webinar de hoje. Estamos dando continuidade a um planejamento e uma execução de várias atividades, né, para estarmos sempre discutindo com temas inovadores, já que estamos, né, no início da implementação do Laboratório de Controle e Inovação do Tribunal de Contas, e aqui fica nosso agradecimento, o agradecimento do presidente do Tribunal de Contas, Valdomiro Távora, do diretor-presidente da Escola de Contas, conselheiro Alexandre Figueiredo, e nós temos muito que agradecer aos dois grandes destaques e os palestrantes da nossa tarde. Sejam muito bem-vindos e acolhidos pelo Tribunal de Contas e pela sua Escola de Contas. Obrigado, Hilária. O Laboratório de Inovação e Controle é uma iniciativa que visa fomentar a inovação na área do controle governamental e do controle social, e pretende ser um instrumento para aperfeiçoamento das atividades de controle desempenhadas pelo TCE, um projeto que está no início, e esse evento faz parte de todas essas primeiras atividades que a gente está conseguindo fazer de forma remota, né, por conta da pandemia. Gostaríamos de antes dar algumas orientações sobre o nosso trabalho aqui. Cada palestrante terá 20 minutos para falar, em seguida teremos uma sessão de perguntas com duração de 20 minutos. As perguntas, para quem está nos assistindo, devem ser feitas por meio do recurso Perguntas e Respostas, clicando no ícone, 3 pontinhos que tem aí no celular de vocês ou no computador, logo embaixo da tela. Clicando nesse ícone, vai aparecer a opção Perguntas e Respostas, ou às vezes aparece P e R. Se a pergunta seja para algum palestrante particular, por favor, informar o nome do palestrante. A nossa colega Sandra Valéria, que está aqui na sala com a gente, vai ler as perguntas, organizar e vai fazer essa mediação com os palestrantes. Agradecer mais uma vez a presença dos nossos palestrantes, Ademir Piccoli e Álvaro Gregório, dois amigos que são destaque na área de tecnologia do setor público, um do Rio Grande do Sul, outro de São Paulo. Você vê que a gente está cobrindo grande parte do território nacional hoje aqui nesse evento, né? É uma honra, mais uma vez, tê-los aqui conosco. Então, agora vamos começar, né, passando a palavra para o nosso primeiro palestrante, o Piccoli. Eu vou ler aqui rapidamente um breve resumo da carreira do Piccoli. Ele é advogado por formação, mas, acima de tudo, um empreendedor nato, movido pela ideia de que é possível transformar a justiça no Brasil, melhorando o acesso, a efetividade e a celeridade com inteligência, tecnologia e inovação. É curador de projetos ligados ao tema, e seu ativismo o levou a escrever o livro Judiciário Exponencial. Eu até sugeri que, se ele quiser fazer uma doação para a biblioteca do tribunal, será muito bem-vindo. Esse livro destaca os melhores cases de inovação na justiça e introduz nesse ecossistema o moderno conceito de organizações exponenciais, que tem inspirado inúmeras pessoas. Seu mais novo desafio agora é revolucionar a maneira como se leva inovação para profissionais da justiça, nos mais distantes pontos do Brasil, através de programas de educação do Judiciário Exponencial. Piccoli, a palavra é sua, 20 minutos. Fique à vontade. Muito bem. Muito obrigado pelo convite e agradeço em nome do Paulo Alcântara e da Hilária, diretora da escola, e principalmente o amigo Álvaro Gregório, que que reconectou, né? Que há muito tempo a gente não se via. O Álvaro tem sido um militante, um ícone aí na inovação no setor público, referência, e um trabalho belíssimo na justiça. Então, a gente tem o prazer de estar
juntos em várias jornadas, aí isso nos enche de alegria, porque acaba ajudando a modernizar a justiça brasileira. Isso é um grande desafio para todos nós. Eu vou compartilhar aqui algumas telas, vamos ver se a gente já testou, parece que deu certo, então vamos de novo agora. Aqui. Pronto, está na tela? Sim, tá ok. Então, beleza. Bom, o Paulo já comentou dessa jornada, né, do conceito do judiciário exponencial, eu vou falar rapidamente para vocês, espero atender a expectativa aí, e depois a gente vai ter um tempo para o debate que eu acho que é bastante rico. Então, na verdade, eu comecei essa jornada no setor público em 2003, na Procergs, passei por 2 administrações no Poder Executivo, foi quando eu conheci aí o Paulo Alcântara e o professor Álvaro, que já eram referências aí no setor público. Depois de 2 administrações no Poder Executivo, eu fui para o Judiciário apoiar aí a transformação, liderar o programa de virtualização dos processos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Também fiquei por 2 administrações. E em 2014, a gente começou um ciclo aí de andar pelo Brasil, entender melhor as realidades regionais, as realidades do ecossistema de justiça, as diferenças culturais, para ver como poderíamos auxiliar nesse processo de transformação. Então, isso começou em 2014, quando eu resolvi partir para essa jornada, andar pelo Brasil, conhecer as diferenças e conhecer as realidades de cada instituição. E em 2018, a gente lançou o livro Judiciário Exponencial como uma forma de sair um pouco só da PPT, das apresentações, entrar um pouco mais em conteúdo, auxiliando as instituições. A ideia do livro foi juntar cases de inovação a partir de 7 premissas que a gente considerou importante que fossem observadas para promover uma transformação da justiça. Para cada uma das premissas, a gente foi citando cases de transformação do próprio ecossistema de justiça. Então, a primeira das premissas é a cultura digital. Se não começar pela cultura, se não trabalhar a cultura, não existe transformação, não existe transformar uma instituição. A inovação também é cultura, precisa trabalhar a cultura da instituição. Eu gosto muito daquela frase: a cultura engole a estratégia do café da manhã, do Peter Drucker. Eu acho que ela é bastante reflexiva nesse momento, e realmente isso acontece. Se não trabalhar a cultura, você não consegue inovar. E a segunda premissa, bastante importante, que a gente considera fundamental para um processo de inovação, é o patrocínio da liderança, é o apoio, o acompanhamento, a proximidade da liderança com a iniciativa. A terceira premissa, que a gente trata no livro e que a gente aborda como uma premissa importante, é o conceito da justiça 4.0, e também uma necessidade da instituição, porque as instituições, o negócio principal delas não é tecnologia, mas elas conhecem muito o negócio, elas precisam abrir as instituições, receberem as empresas, as instituições, para que se apresentem as tecnologias, e a partir das tecnologias se pensa em soluções. Não há solução pronta, ninguém do mercado vai chegar numa instituição com uma solução para os seus problemas. Na verdade, a solução acontece quando tem as forças juntos, a instituição e quem detém a tecnologia. Quando tu junta a tecnologia com o negócio, tu encontra soluções, e aí, com isso, a gente consegue chegar num conceito de justiça 4.0. O cidadão no centro, o cidadão é a razão de existir das instituições públicas. Então, muitas vezes, a gente precisa lembrar que no centro das atenções é preciso colocar o cidadão, não o juiz, o desembargador, o servidor, a administração. Quem tem que ficar no centro das atenções, que tem que ser, que tem que pensar essa jornada do usuário, pensar na entrega do serviço, colocando realmente o cidadão no centro das atenções. Atuar como plataforma também, o conceito de abrir os dados, não só abrir os dados, não é só uma questão de dados abertos, mas é uma questão de incentivar, abrir os dados, estabelecer uma competição, incentivar essa competição, essa jornada, para que as instituições possam participar e possam trazer uma visão de fora para dentro, ajudar nesse processo de construção de uma solução
que tenha a participação ativa da sociedade, que se estabeleça uma competição, que tenha, de alguma forma, algum reconhecimento, alguma premiação para estimular as instituições a participarem desse processo. A sexta premissa é a inovação multidisciplinar, no conceito de múltipla, no conceito de envolver várias áreas, não é uma área, um setor de uma instituição que vai responder pela inovação. É preciso ter uma participação multidisciplinar, é preciso ter uma abrangência de todas as áreas. Quanto mais abrangente for a iniciativa, quanto mais for colaborativa e contemplar as mais diversas áreas da instituição, mais chance de êxito vai ter, mais chance de ter uma solução criativa e inovadora dentro da instituição. E a força do ecossistema, a gente defende muito isso, defende muito que não precisa reinventar a roda. Se alguém já fez, vai lá e copia, busca aprender com quem fez, aprender com quem já escreveu um termo de referência, com quem já contratou uma solução, com quem já desenvolveu, busca os dados, busca as fontes, troca ideia, colabora, porque aí você vai conseguir acelerar o processo de transformação da instituição. E, obviamente, quando se fala em inovação tecnológica, a parte de tecnologia precisa estar conectada com algumas fontes de informação. A gente, esse ano, cruzou aí as tendências apontadas por diversos institutos, basicamente o Gartner, IDC, Force, Deloitte, Singularity e World Economic Forum. A gente cruzou o que essa meia dúzia, esses 6 institutos disseram sobre tendência de tecnologia, e cruzamos e extraímos aquilo que é de comum entre elas para 2020. Então, esses 7 destaques que eu trago para vocês aqui são destaques que foram, que a partir da organização das tendências apontadas, o que tinha de comum entre elas são esses 7 pontos que eu apresento para vocês rapidamente. O primeiro deles é a inovação como um acelerador do processo de transformação. O segundo destaque é a importância do alinhamento da estratégia digital com a estratégia de negócio. O terceiro destaque é a inevitável adesão à inteligência artificial, que é considerada a tecnologia das oportunidades. A gente vê um mundo de soluções sendo desenvolvidas aí em todas as instituições, e no judiciário não é diferente disso. O setor público está recheado de ferramentas e assistentes virtuais que vêm sendo desenvolvidos dentro das instituições a partir dessa tecnologia da inteligência artificial. O quarto destaque é o aprimoramento digital do principal ativo da instituição, que são as pessoas. A quinta são as experiências digitais, né? Pensar aquilo que eu falei antes da premissa do cidadão no centro, pensar na experiência digital das pessoas, do cidadão, antes de desenvolver a solução. A sexta premissa, o sexto destaque é a questão da segurança da informação, confiabilidade, transparência. A gente tem aí um grande desafio desse item, que é a questão da LGPD, que entra em vigor em 2021, e a partir de agosto do ano que vem já tem a questão das penas que serão aplicadas aí para caso as instituições não estejam adequadas a essa legislação. Então, o desafio da segurança, o desafio da Lei Geral de Proteção de Dados, confiança e transparência, isso envolve muito tecnologia. E o sétimo destaque é a questão das tecnologias como ferramentas para enfrentar o desafio da sustentabilidade. A gente tem visto um movimento grande relacionado à Agenda 2030, o Judiciário já transformou isso em meta, inclusive para os tribunais, então a questão da sustentabilidade está bem presente. Mas a ideia aqui é a gente falar um pouco mais sobre inovação, e falando nisso, o primeiro ponto, aí, o primeiro destaque é mudar o modelo mental dominante, modelo tradicional. É preciso desenvolver um sistema, o Salim Ismail, do livro Organizações Exponenciais, que foi de onde a gente inspirou para organizar o livro Judiciário Exponencial, ele traz essa afirmação, né, que é preciso desenvolver um sistema, um processo que minimize o sistema imunológico que suprime inovação. O que é o sistema imunológico interno que inibe inovação? É aquele discurso de que isso não vai dar, isso já foi feito, já foi tentado, não vai dar certo. Sempre tem alguém, dentro de cada instituição, sempre tem alguém que vem com uma ideia, que foi para casa, que fez um curso, que volta, fala com o chefe, fala com o colega, olha só, eu vi tal tecnologia, daí
olha só, deixa eu te explicar, estou aqui há 10 anos, já foi tentado, isso não vai dar certo, só falta 5 anos para me aposentar, ou me deixa quieto aqui no canto, ou não vai dar certo, já foi tentado, segura a onda. Ou seja, isso é o sistema imunológico que inibe a inovação. Então, as instituições precisam desenvolver um processo para minimizar isso, para valorizar as pessoas que querem ter uma iniciativa de crescimento, aquelas pessoas que querem dar ideias, que querem participar, prototipar, que querem empreender dentro do setor. E com isso também eu trago aqui, falando das organizações exponenciais na Singularity, não dá para deixar de falar rapidamente do 6D do Peter Diamond, né, que ele começa todo o processo de digitalização. Antes da disrupção vem um D, depois do D da digitalização vem o D da decepção, ou seja, o crescimento é tão raso que muitas vezes pode passar despercebido, e aí as pessoas, por ter uma expectativa alta em relação à digitalização e não ver um grande resultado no início, às vezes desistem de iniciativas que podem gerar muitos resultados, mas é preciso passar para essa etapa inicial, que é uma etapa que parece que não está dando resultado, uma etapa que é o D da decepção. Depois vem a disrupção na sequência, a disrupção tecnológica, quando realmente acontece uma virada, e aí a gente pode usar como exemplo o celular, né? Vocês lembram quando era o celular, aqueles grandes, que era pesado, a bateria durava pouco, só servia para falar. Hoje teria, se você observar quanto você usa o celular para falar, muito menos do que para outras coisas, né? Para acessar sites, para mandar mensagens, para receber e-mail, e em seguida, depois dessa disrupção, vem a desmonetização, que é quando isso se torna mais acessível, que é o que foi para dentro do celular hoje. Quanta coisa tem que antigamente tu precisava de determinados equipamentos, uma câmera fotográfica, um gravador, uma lanterna, quantas coisas hoje estão inseridas dentro de um mesmo aparelho, dentro de um smartphone. Ou seja, e isso, essa disrupção também, ela desmaterializou vários objetos, desmaterializou vários equipamentos, né? Vários outros devices que eram necessários para suportar esse tipo de serviço que está dentro do seu celular. E com isso também, depois do movimento da desmaterialização e democratização, que é o baixo custo, né, o acesso à maior parte da população. Hoje, no Brasil, tem mais smartphones do que, propriamente dito, o número de habitantes. Então, na verdade, esse processo é um processo que a gente precisa reaprender a aprender. Então, aquela frase da Alvin Toffler, ela cabe muito para esse momento que a gente vive no analfabeto do século XXI. Será aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Então, na verdade, aprender é adicionar novas habilidades ou conhecimentos ao que sabemos, e desaprender é mudar o modelo mental atual para um novo modelo. Como desaprender? Primeiro é reconhecer que há um modelo mental atual, que o atual modelo mental não é mais eficaz. Então, esse é um estudo de Harvard que mostra, que traz esses destaques, né? Em segundo lugar, é encontrar ou criar um novo modelo que possa alcançar melhor o resultado. E o terceiro é criar novos hábitos mentais. Ou seja, será que a gente está pronto para mudar o mindset? Existem as pessoas que têm um mindset fixo, são aquelas pessoas que acham que não nasceram com determinadas habilidades, eles não vão conseguir adquirir no futuro. Então, é aquele chamado síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu serei sempre assim. E existem as pessoas que têm um mindset de crescimento, aquelas pessoas que querem fazer a diferença, aquelas pessoas que procuram se especializar, que procuram adquirir novas habilidades para ser partícipe desse processo de transformação que está ocorrendo dentro das organizações. Quando você pega uma tecnologia com inteligência artificial, hoje a Singularity fala, por exemplo, que a inteligência artificial vai alcançar a inteligência em nível humano. Parece tão distante, mas com a evolução tecnológica, como ela está acontecendo muito rapidamente, isso pode chegar muito antes que a gente imagina. E existem também estudos que mostram também que a capacidade da inteligência artificial dobra a cada 3 ou 4 meses. Ou seja, pense em algo, adicione a inteligência artificial e vai trazer oportunidades disruptivas da
disruptivas e exponenciais da inteligência humana. Então, em um mundo dinâmico, é preciso conseguir olhar para frente e imaginar novas oportunidades. Quando tu pensa na inteligência artificial e nessas tecnologias, além da inteligência artificial, tem outras tecnologias que vão fazer frente, vão te ajudar a enxergar essas oportunidades. Hoje se fala na neurociência, no blockchain como uma tecnologia que vai promover a disrupção tecnológica, a realidade virtual, impressão 3D, manufatura digital. São várias tecnologias que hoje nos ajudam aí a pensar, a prototipar o futuro, a pensar como essas tecnologias podem facilitar a nossa vida. Então, a melhor forma de entender as mudanças é experimentando. E qual é o melhor lugar para experimentar? É dentro de um laboratório de inovação. Onde que a gente prototipa, onde que a gente pensa o uso dessas tecnologias, aonde que a gente tem condição de, principalmente no setor público, né, tem a possibilidade de errar. Isso é muito bom que esse momento esteja acontecendo, essa onda de laboratórios de inovação que estão sendo criados dentro das mais diversas instituições do setor público, e a gente acompanha muito de perto os que estão sendo criados no ecossistema de justiça, MPs, tribunais de justiça, federais, tribunais do trabalho, ou seja, é uma onda com uma adesão muito grande, e a gente vê isso com muita alegria, a evolução desse processo. Então, esses desafios da sua instituição, eles passam por 3 pilares, como eu já comentei sobre a questão da cultura, não há transformação sem começar pela cultura, a questão da liderança, né? A gente precisa do patrocínio da liderança, a gente precisa da liderança envolvida e acompanhando os projetos dentro da instituição, e precisa das pessoas. As pessoas no centro de tudo, sem mover as pessoas, sem engajar as pessoas, também não adianta ter um laboratório lindo, não adianta ter um grande orçamento para investir em tecnologia, não adianta ter a vontade de patrocinar a liderança se tiver as pessoas. Quem vão fazer as coisas acontecer são as pessoas. Então, dentro desse tema, né, a questão da cultura, a cultura é aprendida e modelada pelo fazer, pelo sentir, pelo aprender, né? Ela é refletida nos hábitos, é ela que guia as decisões e prepara a empresa para o futuro. Se vocês olharem aí para o iceberg, aquela pontinha que aparece lá em cima significa apenas 10%, que é a forma de investir, falar, organizar o ambiente físico, delegar tarefas comuns, é a parte que a gente enxerga, mas isso é apenas 10%. Quando a gente quer realmente promover uma verdadeira transformação, tem que mergulhar, tem que ir a fundo, e a gente vai entrar lá nos valores pessoais, as atitudes, os valores culturais, a cultura, as crenças que são enraizadas de forma inconsciente, moldadas diariamente dentro da instituição. Para fazer uma mudança de verdade, é preciso profundidade, precisa entrar dentro da instituição de verdade para mover uma cultura da instituição. E a liderança fundamental para esse processo, os líderes devem ajudar a instituição a se adaptarem a esse momento de mudança. Quando a gente fala de liderança exponencial, tem algumas características que estão destacadas no livro Organizações Exponenciais, que é o líder futurista, que é o que desenha, na verdade, é o que imagina novas possibilidades, é que fica conectado com o futuro, o inovador, que desenha novos conceitos, o tecnológico, que acompanha quais tecnologias vão impactar, eu citei aqui algumas delas, mas o líder não precisa conhecer, dominar todas as tecnologias, mas ele precisa saber e acompanhar aquelas que vão mudar o seu negócio, aquelas que vão impactar o seu negócio. Hoje, por exemplo, não dá para deixar de comentar a questão da inteligência artificial, e o líder humanitário, que é o líder que melhora a vida das pessoas e da sociedade como um todo. Mas eu gostaria de destacar aqui o líder empreendedor, que é o líder que não aceita não como resposta, que é o líder que vai em busca do sim, que é o que realmente faz a diferença dentro da instituição. Inovar tem a ver com assumir risco, e quem assume risco também está totalmente conectado com o conceito de empreendedorismo. E dentro das instituições, a gente fala no conceito do intraempreendedor, que é aqueles que empreendem internamente. Empreender não tem a ver com ter um negócio, não tem a ver com CNPJ, tem a ver com atitude.
empreender, qual é a característica do intraempreendedor? É aquele que é apaixonado por aquilo que faz, aquele que traz novas ideias, aquele que traz, participa com criatividade, ousadia, ele é proativo, persistente, ele se dedica, ele interage, ele vai em busca de contribuir com o processo, ele não quer ser apenas um partícipe desse momento, ele quer ser o protagonista desse momento de transformação. Agora, na verdade, é isso, né? O talento é fundamental para esse tripé, a gente precisa das pessoas. Então, se trabalharmos como robôs, não teremos como competir com eles, você escolhe o caminho. Na verdade, quando se fala que a inteligência artificial vai substituir pessoas, ele vai substituir atividades repetitivas e não as pessoas. Ele vai ajudar as pessoas a evoluírem na sua carreira. Tem que saber se preparar para isso. As pessoas precisam buscar novas habilidades. Quando se fala novas habilidades, são habilidades que são essencialmente humanas: criatividade, originalidade, pensamento crítico, resiliência, inteligência emocional, flexibilidade, empatia, são características que são do ser humano. E é nisso que ele precisa investir para fazer frente a esse momento, essa grande oportunidade de transformação. As pessoas têm que buscar novas habilidades, que são habilidades que elas vão fazer a diferença, que vão se destacar dentro da instituição. E é por isso que eu pergunto, você está preparado para navegar nesse cenário? Na verdade, é imperativo criar uma mentalidade exponencial. E aí eu já entro no fechamento, que eu sei que nós já estão se esgotando. Então, a ideia é propor um desafio para as pessoas, seja exponencial. Não faça parte do sistema imunológico interno que inibe a inovação, que barra a inovação. Seja protagonista, seja um intraempreendedor. Faça a diferença. Experimente, é a melhor forma de desaprender. Pense no tipo de experiência que você quer para as pessoas, que você quer ser para as pessoas, como você quer ser lembrado no dia seguinte, amanhã, depois, quando você trocar de atividade, quando você sair da atual função, como você quer ser lembrado. Conecte-se, seja aberto para a troca de conhecimento, seja curioso, procure novos caminhos, novos métodos para resolver os problemas. Procurar soluções diferentes requer analisar os problemas de forma também diferente, usar as metodologias. Tem várias metodologias que te possibilitam inovar, mas é preciso curiosidade, é preciso método para que a gente possa chegar ao final com uma ideia, com um protótipo. E a questão do ecossistema, né? E também de que sozinhos podemos andar rápidos, mas juntos vamos mais longe. Ou seja, se você trabalhar em parceria, trabalhar em colaboração, trabalhar de forma colaborativa, tem uma condição melhor de promover uma grande transformação dentro da sua instituição. Ou seja, para encerrar meus 20 minutos aqui, eu gosto dessa frase do Klaus Schwab, do World Economic Forum, que é no novo mundo não é o peixe grande que come o peixe pequeno, mas é o peixe rápido que come o peixe lento. Eu fico à disposição, eu acho que eu consegui manter nos 20 minutos. Peço desculpa se eu passei alguns, mas eu acho que não. Tranquilo, Piccoli, o tempo bem cronometrado. Agradeço aí as tuas palavras, realmente muitos insights, e você está trazendo essa experiência. Deixa eu ligar aqui a câmera. Trazendo uma experiência bacana aí do judiciário, que tem, como a gente estava conversando antes, tem muito a ser explorado, e que eu acredito que é um setor estratégico que pode orientar os outros poderes e pode dar uma segurança também para se inovar, né? A inovação, ela precisa, como ela ousa, né? Ela precisa de um certo ambiente que aceite que erros aconteçam, testes e tudo. Então, acho excelente aí essa área do judiciário que você já trabalha e está se desempenhando e se destacando, né? Super bem. Obrigado aí. Voltamos no momento das perguntas. Diga. Fico à disposição para o debate depois, eu acho que vai ser isso que eu ia falar, exatamente. Agora, pessoal, vamos escutar o nosso outro convidado especial, o Álvaro, e antes de passar a palavra para ele, vou apresentá-lo, tá bom? O Álvaro Gregório, né, mestre em Educação, Administração e Comunicação, e certificado em Design pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Docente em
cursos de MBA e mestrado. No setor público desde 1981, contribuiu no governo paulista com a criação de importantes projetos, tais como o E-Poupa Tempo, o portal Cidadão.sp, Rede Paulista de Inovação em Governo, o Inova Day, o projeto de governo como plataforma, o programa Governo Aberto, e concebeu o eGov Lab, o primeiro laboratório de inovação em governo da América Latina. Desde 2010, ele trabalha com design thinking em serviços públicos em diversas áreas. Atualmente, no metrô de São Paulo, colabora na implantação do programa de inovação da companhia. Álvaro, por favor, a palavra é sua, amigo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui entre amigos e com uma acolhida tão calorosa que me deu a Hilária, que nos recebeu aqui. Paulo é um amigo de grande data. E aí o Piccoli, que tem sido um bom companheiro, ele nos seus últimos slides, ele fala assim, se você quer ir sozinho, se você quer ir rápido, vá sozinho, se você quiser ir longe, vá bem acompanhado. Então, ele é uma das boas companhias que temos feito muitas coisas juntos aqui no Judiciário, tanto em São Paulo e em outras partes do país, e tem sido muito, muito valiosa essa parceria. E quero, então, compartilhar algum conteúdo com vocês para a gente conversar um pouco sobre o tema de inovação. Deixa eu ver se eu compartilho aqui de uma forma legal. Eu estou ligado para compartilhar? Vou te passar agora, desculpa, um minutinho. Ok. Muito bem. Já está aqui. Então, tá vendo? Isso aí tudo desconta do meu tempo. Eu sei que... mas vamos tentar trazer aqui, então, o tema. E é um tema que, conforme o Paulo já contou aqui, há algum tempo a gente já tem trabalhado com isso, e mesmo no tempo em que a gente até fez algum projeto junto. Naquela época, a matriz de se trabalhar inovação era a matriz da internet, que estava começando, né? Então, ali a gente tinha o eGov, né? Que era o governo eletrônico. E ele tinha a sua matriz de, olha, como é que ele vai crescer, né? Então, a internet era uma fase emergente, depois expandida, depois tinha interação, a parte de transação, e chegamos a duas últimas etapas que eram as mais complicadas, que era de integrar e de ter a participação. Essas camadas, a gente estava numa viagem uma vez, eu e Roberto Aguni, e a gente falou assim, isso vai ser o mais desafiador, isso o governo eletrônico não dá conta, porque isso tem que dar conta à liderança, tem que dar conta à mudança da estrutura organizacional e tem que dar conta à inovação. Tudo isso cabe em inovação. Então, essas duas últimas camadas, né, em que a gente pensa em integração de sistemas, que ainda hoje são desafios, é um desafio a gente ter sistemas integrados, sistemas computacionais, sistemas burocráticos que acabaram se informatizando, né? Ter integrado a gestão como um todo, as esferas e poderes dentro de governo e do setor público, né? E assim como também entender a participação. Hoje, talvez o maior desafio da nossa próxima década, quem está no setor público, seja justamente a cocriação de serviços junto com o cidadão. Então, esse era um modelo, era uma grade inicial, né, que falava de governo para cidadão, da área de serviços, de governo com governo e governo com o cidadão, né? Que isso, logicamente, foi facilitado. Hoje nós temos as ferramentas, mas ainda nos falta um pouco de gestão. De uma forma geral, o conceito de inovação que a gente pegou, isso foi, então, em 2013, 2012, foi o conceito adaptado do Manual de Oslo, né? Que define que a inovação é a introdução de novos produtos, seja na forma de bens ou serviços, e a implantação de melhoria significativa, ou seja, um valor percebido pelo público usuário dessa inovação, e também abrangia
a inovação nos processos de gestão e na estrutura de recursos organizacionais, que é a estrutura organizacional. Quer dizer, também fez parte, nós tínhamos uma ideia de que inovação era circunscrita a novas tecnologias, e especialmente tecnologias de informação que estavam em evolução, mas ela também faz parte da criação desse novo modelo organizacional, de como as pessoas se organizam e quais os valores que existem dentro da organização. Aquilo mais ou menos que o Piccolo comentou como a parte da cultura organizacional, suas normas e a sua parte estrutural mesmo, né? E significa também a inovação, a incorporação de novos conhecimentos, novo conhecimento aplicado, né? A novo saber, a novas tecnologias, novos processos, métodos, organização e práticas urbanas, no caso dos serviços públicos dedicados diretamente ao cidadão, que contribui para que se dê mais valor a serviços, produtos, território, regulação, bens e direitos, né? Então, nós partimos de um quadro de definição de inovação que é a inovação na prática, é a inovação transformadora de organização. Hoje se fala muito sobre transformação digital, né? Mas é necessário também transformar o próprio ambiente, né? Você não consegue fazer uma transformação digital. Então, algumas coisas que já foram comentadas aqui hoje sobre inteligência artificial, sobre a desmaterialização de itens. Como é que a gente faz isso sem fazer, então, essa mudança em modelo mental, em formato de trabalho? Nós corremos o risco de copiar o que nós copiamos mal no passado, que foi quando a gente começou a informatizar a burocracia, né? E a gente pode fazer a mesma coisa agora, porque desmaterializar pela digitalização não é apenas eu escanear um papel, eu acabar com esse papel, né? Então, se eu tenho uma cultura digital, hoje, por exemplo, que nós temos essa unanimidade quase de home office, o que fazer com os prédios depois, né? Estou numa companhia que é o Metropolitano de São Paulo, Metrô, e já fez as contas que 600 pessoas já estarão em home office fixo nos próximos ad eterno, né? Até se aposentarem. Com isso está desocupando 2 prédios. Desmaterializa mesmo. Olha, esses prédios vão servir para outras coisas, quer seja para o governo, quer seja para a sociedade, né? O que nós temos em comum em todos esses processos no setor público, hoje é o amparo da lei para poder promover essa inovação, né? A Lei 13.243, de 2016, ela para nós é um marco regulatório dentro de inovação, e cujo artigo 20, né, ele traz muitas coisas que para o setor público eram bem difíceis de ultrapassar quando você tem um projeto de inovação, né? Então, a contratação de empresas, por exemplo, para inovação, para o risco, né? Que envolvesse um risco tecnológico, que envolvesse testes, que envolvessem experimentos, era quase que impossível de se fazer, a não ser que você fosse um centro de pesquisa, né? Então, a lei facilita isso hoje, né? Com a abertura, inclusive, de contratação direta, dispensa de licitação, uma vez que aquele produto, aquele serviço, aquela ideia tenha características de inovação, né? Existe um amparo legal também maior para isso, incentivos fiscais para empresas que fazem isso, como a Lei do Bem, enfim, mas que isso nos possibilitou entrar com mais apoio dentro da área de inovação, né? A gente começou lá em 97 a falar de inovação, e até 2016 a gente pregava no deserto, né? Então foram aí quase 20 anos a gente gramando bastante para isso. Aí vem um marco legal que dá
essa possibilidade e outras possibilidades que também tivemos, né, que temos aí. Entretanto, ainda continuam as incertezas da inovação, né? Se eu tenho algum produto, um serviço inovador, eu começo a pensar como dúvida, né, se os usuários vão ter recursos necessários, quer dizer, aquilo que é complementar à inovação. Nós criamos, então, home office. Será que todos estarão com computadores, com softwares atualizados? Muita gente descobriu nessa pandemia que seu software não era atualizado há muito tempo. Ficou dois dias atualizando, né? Ou a velocidade da sua rede, ou a estabilidade dela, enfim. Nós pensamos, mas ainda existem incertezas que será que isso aí vai dar certo por complementação que é necessário por parte do usuário? E mesmo que isso esteja liquidado, será que vão aceitar? As pessoas vão usar? Né? Se eu tenho um novo produto, um novo serviço, e ele tiver uma taxa, as pessoas vão pagar? Ou eu tenho que continuar fazendo com que ele seja subsidiado? Né? Se do ponto de vista técnico ele vai funcionar, né? Por quê? Porque você está fazendo uma inovação que, apesar de eu ter laboratórios para isso, e construir laboratórios, o próprio laboratório aí do TCE está evoluindo dentro de uma escola que é excelente. Eu falo isso porque nos últimos anos eu já participei da criação de 9 laboratórios na área do setor público. E é sempre bom quando eu vejo que instalar o laboratório na área da educação. Por quê? Porque ele tem tudo a ver com experimentação. Ele tem tudo a ver com isso aqui vai funcionar, então vamos experimentar, vamos esgotar, vamos trazer a um estresse esse sistema para ver se ele funciona dessa forma. Uma outra incerteza é, olha, tem no mercado os recursos que eu preciso, eles podem ser reunidos no mercado, eu vou ter orçamento para isso? Ou da gestão, eu vou conseguir licitar isso? Né? Eu vou conseguir capacitar as pessoas para utilizarem? Essas são algumas incertezas que habitam a inovação dentro do setor público e, em especial, tem uma que a gente considera também, especialmente no executivo, uma incerteza muito grande, que é, do ponto de vista do executivo, será que o TCE vai aprovar essas contas? Que eu comprei diretamente, que eu fiz, testei e errei, mas o erro é um caminho, é um erro virtuoso, é um caminho para o acerto, né? Como é que isso vai ser interpretado? Nós começamos a colocar um modelo, que esse aqui é um framework que a gente trabalha para inovação em gestão pública, né? Que é composto com essas 5 dimensões. Primeiro, a cultura da inovação. Então, o que eu faço para que toda a linguagem de inovação, toda essa inibição para a aversão ao erro, né? Há uma aversão ao erro nas instituições públicas muito grande. Não, isso aqui pode dar errado e aí eu vou ser condenado por isso. Então, pelo medo de errar, eu já nem tento, né? E a cultura de inovação, ela traz um pouco mais de flexibilidade a esse pensamento, porque traz, não, existem erros louváveis e erros condenáveis. O desvio é um erro condenável. Agora, se eu estou testando uma coisa e a única forma de eu chegar a uma inovação é justamente empírica, né, por erros e acertos, eu tenho que poder fazer isso. Então, a gente colocou como a primeira dimensão, porque ela leva para dentro da instituição pública uma forma de pensar, uma forma de começar a fazer essa mudança de mindset, uma forma coerente, uma forma em que a instituição começa a se remodelar em função dessa nova cultura. Decorrente disso vem a segunda dimensão, que é da capacitação, né? Os treinamentos para a inovação. Porque se eu tenho anteriormente a cultura de inovação, ou seja, como um evento como esse, ele se aplica em cultura de inovação. Nós discutimos alguns temas, vamos discutir mais além, mas ele já coloca algumas sementes sobre isso. O próximo passo é darmos cursos sobre isso, é instituirmos oficinas de capacitação com técnicas específicas de inovação. Outro dia me dizia um
uma diretora de escola de governo que, poxa, não sabia que tinha técnica para inovar. Poxa, existe um monte, né? Existem vários métodos, várias técnicas, várias ferramentas que podem ajudar muito na velocidade de inovação, na percepção de inovação e no saber fazer, né? Depois, a tecnologia de inovação, que não é uma tecnologia unicamente fundada e fundamentada na tecnologia, na tecnologia de informação, mas a tecnologia de inovação ela vai além, ela vai com, hoje, por exemplo, o uso de sensores, de hardwares diferenciados, que nem estão tão ligados assim à tecnologia de informação, mas eles podem trazer um novo ambiente, novas tecnologias para dentro desse ambiente, e isso se dá por uma prospecção contínua. O que estão fazendo lá fora, ou o que estão pesquisando. Então, um laboratório, por exemplo, ele tem que ter entre as suas missões, entre as suas atribuições, essa conexão com o lado de fora, com startups, com centros de pesquisas, com outros laboratórios, com outras esferas de governo, para poder saber o que será cabível, né? o que pode ser compatível com a sua organização. Essa quarta dimensão são projetos de inovação, que o próprio nome já diz, né? Eu desenvolvo os projetos e faço uma incubação desses projetos em ambiente controlado. E, por fim, a governança, que estabelece as métricas da inovação, a forma de se construir essa inovação. O Brasil está traduzindo agora, a BNT está traduzindo agora a ISO 56002, que é a ISO da inovação, que estabelece ali pilares para a inovação, né? Nós vamos fazer agora, na semana que vem, um evento sobre isso, que são recomendações de como uma organização pode fazer inovação e que passa por tudo que nós conversamos até agora, nesse momento, né? Passa por liderança, passa por cultura interna e passa também pelas métricas, né? As métricas de inovação, elas são diferentes das métricas industriais, né? Em que eu meço por quantidades, eu meço por amostras qualitativas. Não, eu meço, inclusive, em inovação, o risco de não inovar, né? O quanto custa eu não inovar. E essas são as principais fontes de inovação em governo, né? Primeiro, o seu corpo de funcionários, né? E aí ele se mostra um governo colaborativo que foca em resultados, e ele tem que deixar claro isso, né? Essa organização tem que deixar claro para os seus funcionários: olha, nós vamos colaborar para fazer essa organização diferenciada e diferente, né? Nós estamos mudando para isso, né? Depois, os seus cidadãos, né? Aqueles que eu tenho que me mostrar como uma governança participativa e responsiva. O governo, qualquer governo, né, qualquer organização de governo, se distancia tanto do cidadão que ele acaba perdendo, inclusive, essa sensibilidade de saber que, olha, o cidadão pode participar nesse novo serviço, na construção de um novo serviço, né? E essa distância, às vezes, é tão longínqua que ele acaba perdendo a sensibilidade de onde está a sociedade hoje, né? Quais são os seus hábitos, a sua forma de escolha. Então, ser responsível é atender de imediato a essas mudanças sociais também, né? Os parceiros internos, aqui no fundo, aqui no rodapé, que é a partir dos parceiros internos, outras esferas de governo, outras instituições que são semelhantes à nossa, dentro de governo, você consegue fazer uma reinvenção de governo pela boa prática. Então, você começa a ter, nessa troca, experiências que são gratificantes e que dizem, olha, dá para fazer, né? Aliás, esse é o nome do primeiro livro que nós fizemos sobre inovação em governo. Eu vou depois passar o link para vocês, que ele está para download gratuito. Tanto dá para fazer, quanto o Inovação no Judiciário. Eu passo o link depois aí para o Paulo. E, por fim, os parceiros externos, né, que são as parcerias que esse governo faz, tanto com outros governos, tanto com startups, quanto o ecossistema de inovação, enfim,
o governo ele tem que sair desse ecossistema em que ele vive. Ele tem que fazer parcerias, e essas parcerias são mais do que parcerias comerciais, tipo PPPs e tudo mais. Ele tem que trazer a inteligência de fora e a inteligência de dentro conversando para poder ter, de fato, uma parceria, né? Aqui. E aquilo que já falou o Piccolo, que é a questão da cultura, né? De ter perspectiva com diferentes para o mundo. Então, você tem áreas diferentes dentro da companhia, dentro da organização, dentro do tribunal, que pretendem outras coisas. Mas nós podemos fazer um cruzamento disso tudo num único plano, né? Em que o digital tem a ver com a estratégia, a performance tem a ver com o design, a tecnologia apoia negócios, ou atendimento, ou serviço, e isso começa a fazer um único grupo, né? As estruturas organizacionais de hoje, geralmente, essas coisas elas ficam separadas em silos e não integradas, mas cada uma delas integra-se com a outra, né? Assim, nós, pela sua complexidade, nós decidimos já em 2010 começar a utilizar o design para isso. É uma das áreas de formação, e naquela época estava saindo uma metodologia, ou uma abordagem metodológica, que era o Design Thinking, né? E o Design Thinking ele buscava justamente poder traduzir, né, esse cenário complexo que a gente estava vivendo. Então, precisaríamos de uma nova ferramenta. E a partir do design é que a gente começou a ter essa escolha instrumental para poder nos guiar no setor público, né? Então, ela começa com um mapeamento das oportunidades, a prototipação e testes de novas estratégias e soluções, o desenvolvimento desses novos negócios e inspira, né? E tem como produtos novos produtos e serviços sendo prestados a essa população, a essa sociedade, né? Aqui existem alguns métodos de trabalho, algumas formas de trabalhar, né? Agile, que são as metodologias ágeis, que definem como melhor realizar as melhores experiências, né? Isso tem UX, né? Experiência do usuário também envolvido nisso, Scrum, Design Sprint, né? A segunda é o Design Thinking, que eu chego o porquê que eu vou realizar e para quem eu vou realizar essas melhores experiências, né? Então, Design Thinking e User Experience estão dentro dessa área. As metodologias Lean, né? Que são as práticas organizacionais enxutas, né? Que se fizer isso no setor público, você já ganha demais em termos de inovação, né? Os canais múltiplos e sequenciais de inovação também, Omnichannel, e o teu team building, né, que é preparar os teus times para lidar com essas novas experiências digitais, que são experiências de inovação, né? Apesar de toda essa complexidade, eu sempre costumo dizer o seguinte: você quer começar a inovar a partir de amanhã, você tem que olhar o teu redor e começar a tirar restrições, né? Nós temos uma burocracia tão grande, tão cristalizada, que ela impede mesmo. A maioria das vezes não é, acho que não é que a maioria das vezes, mas o principal obstáculo hoje talvez não seja tanto as pessoas podem pensar diferente se elas veem mudanças que podem fazer efeito nesse ambiente, né? Então, dessas metodologias, dessas abordagens, né? O que a gente tem hoje é uma possibilidade de combinação delas de acordo com aquilo que eu vivo dentro de projetos de inovação, né? Então, eu tenho aqui, nessa parte inferior, 3 métodos na verdade 4, né? Que você tem a experiência do usuário em todos eles, mas de entendimento de um projeto, que ele nasce desde o Design Thinking até uma metodologia ágil, né? Tendo por direcionamento e conceito
esses itens da própria metodologia, né? Então, eu tenho a declaração de necessidades ou do problema, a pesquisa e observação, a priorização dos insights, o brainstorming conceitual, o crescimento, o desenvolvimento de uma hipótese de solução e a experimentação, né? Que é uma revisão contínua da hipótese até ele virar um projeto, né? Nisso ele é apoiado pelo Design Thinking, pela User Experience enxuta, né? Rápida, e pelas metodologias agiles, né? Que aí eu vou carregar o projeto, fazer explorações contínuas, obter feedback e, eventualmente, pivotar essa ideia até que ele vire um projeto, uma entrega de inovação específica. Então, é por isso que nós temos uma forma de conceber, de entender o conjunto de metodologias como um único conjunto, né, que reúne, primeiro, ferramentas de encontrar os problemas, de declarar esses problemas, e ferramentas para resolver esses problemas, né? O Design Thinking também trabalha paralelo com essa outra área de Futures Design, ou Futures Thinking, né, que traz uma coisa é observar em Design Thinking o mundo hoje, né? E seguir a metodologia para ter insights e desenvolver um determinado produto ou serviço para de hoje, né? Outra coisa é eu utilizar para o mundo de amanhã, que é o Future Thinking, em que eu vou ter também uma metodologia que baseada em insights e desenvolvimento de possibilidades futuras, né, com base em tendências, em direcionadores de mercado, em artefatos e personas. E aí ter um desenvolvimento de grandes possibilidades que podem estar no futuro. Nós vimos que, em toda essa pandemia, algumas organizações que nunca tinham trabalhado com home office tiveram que avançar uma década em 3 semanas, né, porque elas não tinham a intenção de fazer isso, né? Algumas não conseguiram fazer, algumas aqui em São Paulo, pelo menos, não conseguiram fazer essa migração, e outras conseguiram correr e fazer rapidamente isso, porque tinha em seu futuro algum experimento que já tinha sido praticado por aqui e pôde utilizar. Então, mas essas duas, né, nós temos problemas nos dois mundos, tanto no mundo de hoje quanto no mundo de amanhã. É que, se nós pudermos perceber, né, eu costumo dizer que o futuro é o presente ainda não percebido. Nós ainda não percebemos algumas coisas que virão no futuro, mas já está por aqui. Nós podemos capturar isso, né? Um dos grandes exemplos que foi dado aí logo no início da pandemia foi que o Bill Gates já sabia. Bill Gates, em 2013 ou 15, disse, olha, virá uma pandemia muito grande e tudo mais. Bom, se ele já sabia, ele não é nenhum cartomante, nada disso. Ele tinha informações de insight por algumas tendências que eram observadas. Possivelmente a empresa dele transformou isso em uma salvaguarda para esse ambiente futuro. Então, essas metodologias favorecem esse tipo de ação futura, né? E aí que as duas se combinam, né? Eu uso Future Thinking para poder ter sinais desse futuro e de possíveis futuros, e aí o Design Thinking para trabalhar com esse futuro dentro do presente, né? Dentro do presente. Eu construo projetos melhores a partir disso, né? Isso apenas como uma colaboração que pretendia dar aqui sobre a metodologia que estamos seguindo, né? Então, quando eu falo de futuros possíveis, né, o Future Thinking, nós temos aí cada um dos métodos de design podendo influenciar a organização. Então, aquilo que é design de futuro, design de negócios e um pouco do design thinking, eles atingem a estratégia dessa organização. Então, se eu tenho uma organização orientada ao futuro, ou seja, eu tenho uma organização que está preparada para uma inovação disruptiva,
ela vai fazer mudanças na sua estratégia organizacional, jurídica, tecnológica, a partir de hoje, né? Ela derrama um pouco para essa parte de entrega, inclusive para poder fazer testes em design de serviços, em design centrado nos seres humanos, né? Mas a principal questão que nós temos aqui como desafio é saber um governo, um setor público orientado ao futuro teria condições de ter ações disruptivas? Sem dúvida que sim. Por exemplo, nós já temos uma tendência em futuro já observada, né, já comprovada, que é o driverless, né, o carro sem motorista. Mas vai demorar. Bom, mas nós não temos nem legislação sobre isso. Nós não temos só a falta de uma infraestrutura urbana para isso. Porque infraestrutura urbana, ela surge assim. A jurídica, a de ação de setor público, de governo, ela demora mais do que a implantação de uma infraestrutura tecnológica hoje em dia. Então, são essas coisas que eu queria colaborar com a discussão. Eu agradeço muito. Eu queria só deixar a mensagem de que não existe novo normal pronto. Somos nós que vamos fazê-lo. Então, nós estamos usando o design como uma plataforma para isso acontecer. Ok? Então, muito obrigado. Prazer estar aqui. Deixamos aí para... Obrigado, Álvaro. Excelente também a sua fala, sua palestra e os ensinamentos, né, com a sua experiência e orientação aqui, principalmente o Tribunal de Contas do Estado do Ceará e alguns outros órgãos públicos aqui do Ceará, né, de nível estadual, municipal, que estão começando a trilhar esse caminho de montar seus laboratórios de inovação, né? Não por moda, mas por realmente reconhecer a necessidade de transformar as organizações. E é um desafio grande, né? E quando você está em tribunais, apesar de que a gente vê que a justiça avança bastante, né? E a gente está aí iniciando esse projeto. Então, a participação de vocês foi fundamental aqui para ajudar a gente a ter insights, ideias e questionar fontes também de onde consultar para a gente fazer nossos projetos aqui. E agora, como a gente combinou, vamos para um debate em cima de perguntas, né, que a gente tem aqui das pessoas. E aí eu vou passar a palavra para a nossa colega Sandra Valéria, que é servidora lá do tribunal, lá da Escola de Contas, inclusive é nossa parceira lá no Laboratório de Inovação e Controle. Sandra, com você aí as perguntas, tá bom? Obrigada, Paulo Alcântara. Eu quero agradecer, foram ótimas as apresentações, tanto do Piccolo como do Álvaro. E aqui a gente tem algumas perguntas bem interessantes. Eu vou começar aqui com o Piccolo, né, que iniciou aqui as apresentações, as falas. E a primeira pergunta é do Saul Teixeira, que ele quer saber quanto tempo o Brasil levará para digitalizar e informatizar os órgãos públicos. Primeiro passo, formação. Segundo, melhoria na rede mundial. Já é visto a 5G? Então, isso aí, Piccolo, é a primeira pergunta aí para que você, por favor, responda. Obrigada. Muito obrigado, muito fácil essa pergunta. Quanto tempo? Olha, é difícil falar em tempo, mas eu gostaria de destacar 2 pontos. Primeiro ponto, eu sou um otimista. Eu fico muito feliz em ver cada dia a evolução que está ocorrendo. Eu venho acompanhando nos últimos anos o setor público, e principalmente dentro do ecossistema de justiça, e eu vejo assim, a sensibilização, a importância, a gente fala da importância da liderança, mas eu vejo cada vez mais juízes, presidentes de tribunais. Eu fico feliz quando eu vejo um presidente, uma pessoa que vai ser presidente daqui a 6 meses, ele ainda é candidato, nem ganhou a eleição, e já está indo a evento de startup, de tecnologia, está estudando. Cada vez mais isso está acontecendo com antecedência. Isso, para mim, é muito bom, porque a gente tem resultados incríveis. Eu tenho o prazer e a satisfação de acompanhar alguns deles e a diferença quando eles conseguem se preparar
é enorme, é um abismo, é muito grande. Então, esse ponto que eu gostaria de destacar é assim, eu sou otimista porque eu vejo as coisas acontecendo. Quanto tempo vai levar? É muito difícil de saber, mas a gente vai chegar lá. A gente tem sido acelerado por uma série de fatores, e agora não poderia deixar de citar a questão da pandemia, né? Porque isso foi um acelerador do uso intensivo de tecnologias. Algumas tecnologias, por exemplo, videoconferência para sessões de julgamento, videoconferência para interrogatório de preso, sustentação oral, coisas que antes tinha uma série de rejeições, uma série de objeções em relação à sua utilização, as pessoas preferiam sempre o presencial, agora não se questiona mais. Agora a gente vê o uso intensivo para várias funcionalidades diferentes, para audiências de conciliação, para transmissão até de posse. As coisas estão acontecendo no mundo virtual. Então, isso está acelerando o uso intensivo de tecnologia. E não só videoconferência, WhatsApp para intimação, que era também tinha assim, uma certa resistência de adotar essas tecnologias, redes sociais, intimação dentro da justiça. A gente vê isso de forma incrível, muito acelerada nesse momento. Dá para dizer que a gente acelerou mais nos últimos 3, 4 meses do que na última década em relação à adoção de muitas tecnologias. Outra coisa que eu gostaria de falar, a gente fala que os dados, a gente vê aí, usando os termos de dados são o novo petróleo, o dado é a nova água. Na verdade, existe também a consciência das instituições voltadas a serem orientadas a dados. Então, isso também está sendo relevante nesse momento, e principalmente a pandemia também acelerou a digitalização dentro dos órgãos. Vários projetos que não existiam de digitalização surgiram em função da percepção de que a tecnologia ela é fundamental, ela está sendo um braço maravilhoso, está possibilitando as pessoas trabalharem de forma remota, trabalharem em home office, mas se deram conta de um fator. Aquele acervo de processo físico, ele não pode ser acessado de forma remota. Então, surgiram muitos projetos de digitalização de acervo dentro de vários tribunais, várias instituições que não estavam, isso não era prioridade, virou prioridade nesse momento em função da aceleração tecnológica provocada pela pandemia. Então, quanto tempo, não sei. Eu sei que vai acontecer e eu fico muito feliz de ver pessoas querendo fazer diferença, pessoas se somando, juntando esforços, se aproximando com o objetivo de trocar ideias, trocar experiência, aprender com o próximo, colaborar e construir essa transformação juntos. Então, eu sou otimista e acho que isso vai acontecer. Quantos anos não dá para dizer se é 3, 5, 10, mas vai ocorrer. E somando a isso, a velocidade da transformação provocada pela inovação tecnológica. As tecnologias vêm cada vez mais se tornando mais acessíveis. Usando o exemplo da videoconferência, alguns anos atrás, eu lembro que as pessoas, para participar de uma reunião por vídeo, por que as pessoas tinham rejeição a participar de uma reunião por videoconferência? Porque era aquela coisa que tu via distante, as pessoas numa sala grande, uma câmera lá na ponta. Agora tu fica a um braço de distância da outra. Tu enxerga muito mais facilidade uma reunião por videoconferência que às vezes uma reunião presencial que tu senta do outro lado da mesa. Aqui tu senta a pessoa a um braço de distância. Então, a tecnologia está aproximando as pessoas e acelerando a transformação digital. Ótimo, obrigada, Piccolo. E mais uma pergunta aqui do Leonel Góes. Ele quer saber qual o papel do CNJ nesse processo de inovação. É necessário o CNJ se movimentar para os tribunais buscarem essa inovação? Bem interessante a pergunta dele. É para mim também? Isso mesmo, Piccolo, e para você também. Tem mais outra, né? Tá, mas ótimo. Eu estou fazendo por partes. O Conselho Nacional de Justiça, ele vem evoluindo também. Na verdade, a última administração foi uma administração muito boa nesse sentido. Ele tem tido o papel de orquestrador, na verdade, dessas iniciativas todas. O papel do CNJ ele não deve ser o de fazer as coisas, de colocar a mão na massa e fazer tudo. Na verdade, ele tem mesmo essa função de integrar as instituições, integrar as iniciativas. Eles vêm fazendo muito bem esse trabalho, por exemplo, nas iniciativas de inteligência artificial. Eu participei lá assessorando
a presidência do Tribunal de Rondônia, ainda quando surgiu o projeto Sinapse, que foi uma ferramenta de inteligência artificial desenvolvida internamente a partir da visão do presidente na gestão de 2018-19. Walter Waltenberg foi um dos presidentes que eu falei para vocês que 6 meses antes de tomar posse já estava indo a eventos de inteligência artificial de startup, já estava visitando outros tribunais, aprendendo com o ecossistema, aprendendo com as interações, estudando o que ia fazer. Quando ele assumiu, ele já decidiu, entendeu a importância da inteligência artificial, decidiu por liderar, patrocinar uma iniciativa de IA, separou uma equipe interna da área de tecnologia, destacou para que eles pudessem evoluir com as ideias de usar a inteligência artificial para ajudar o processo de tomada de decisão, para ajudar o negócio justiça. E com essa visão, com essa iniciativa dele, os meninos conseguiram desenvolver uma solução bastante interessante. O CNJ percebeu a relevância disso, foi lá, patrocinou a iniciativa junto com o TJ de Rondônia, transformou isso num projeto nacional e hoje vem sendo vislumbrado como uma plataforma que vão agregando outras soluções que estão sendo desenvolvidas por outros tribunais, por exemplo, a ELIS, que é a ferramenta de inteligência artificial que automatiza as execuções fiscais, que foi desenvolvida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, está sendo acoplada a este projeto. Então, na verdade, transformou... Esse é o papel do CNJ, é entender o que está acontecendo nos diversos movimentos dos tribunais, agregar isso e fazer esse papel de orquestrador, de aproximação das instituições, porque aí tu consegue fazer com que a força do ecossistema consiga um destaque, consiga uma evolução mais rápida. Quanto aos laboratórios de inovação, tem um laboratório que olha para a tecnologia focado no PJE, ou seja, um laboratório que visa a evolução tecnológica do PJE, mas tem também o laboratório das LIODs, lá que trata da Agenda 2030, liderado pela conselheira Maria Tereza Willi. São 2 iniciativas nesse projeto que vêm sendo conduzidas pelo CNJ, que vem com esse objetivo de ser o orquestrador e não o realizador. Eu acho que essa é uma visão bastante inteligente do meu ponto de vista. Piccolo, e os tribunais de justiça são inovadores? A abertura para inovações nesse segmento judiciário? Ou a Justiça Federal Trabalhista ou Eleitoral são mais inovadoras? Isso aí também eu acho que, aliás, é um complemento da pergunta do Leonel, né? Bem interessante. Sim, hoje a gente vê um movimento, aliás, o Álvaro, que está conosco, ele é um dos responsáveis, porque ele deu aula para a Luciana Ortiz e a Juíza Federal de São Paulo, de onde surgiu o JustLab, e o JustLab serviu como uma inspiração, uma referência para outros laboratórios. O JustLab, Laboratório de Inovação da Justiça Federal de São Paulo, foi o primeiro, mas ele inspirou muitos outros, inclusive, embora inspirados no JustLab, construíram seus modelos. Não existe um modelo único, não existe uma solução pronta. Existem várias iniciativas diferentes, mas que são complementares, que são muito importantes e que são adequados a cada região. Por exemplo, a Justiça Federal do Rio Grande do Norte tem um laboratório que é totalmente modelado a partir da aproximação com a Universidade Federal. É muito legal, lá tem o projeto Residência, que os alunos passam um dia na universidade e 4 dias dentro da justiça, desenvolvendo, pensando em soluções tecnológicas, ao custo de uma pós-graduação. Isso é uma mão de obra altamente qualificada e com valores bastante acessíveis, porque ela custa uma pós-graduação que é bancada pela Justiça Federal. Então, o laboratório do Rio Grande do Norte é baseado no modelo da parceria com a Universidade Federal. Existem modelos, por exemplo, que são baseados no modelo totalmente de inovação aberta, como é o Ministério Público de Pernambuco, que apresentou desafios para a sociedade, foram 14 desafios no primeiro ciclo, vieram cerca de 30, 40 soluções, que foram passando por processo de triagem, viraram 5 que se tornaram startups e estão sendo aceleradas pelo Ministério Público de Pernambuco, que inclusive discute roadmap de produto. Né? Eles estão realmente acompanhando um diferencial muito incrível, que é ter uma participação no resultado dessa startup. O resultado vindo desse ciclo de inovação, ele vai para ser reintegrado em outros ciclos. Eles já estão no 3º ciclo de inovação totalmente aberto. Eles não têm um laboratório interno, eles criaram a cultura da organização e partiram para um modelo totalmente aberto. Enfim, a gente tem vários laboratórios no Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Rio de Janeiro, Espírito Santo, na Justiça Federal. Os tribunais de justiça também estão seguindo esse caminho, Paraná, Pernambuco, Rondônia, Roraima, vários tribunais de justiça também seguindo esse caminho do Laboratório de Inovação. A Justiça Eleitoral também tem algumas iniciativas e a Justiça do Trabalho seguindo também nesse caminho. Ou seja, a gente tem, em primeiro lugar, a Justiça Federal mais ágil, mais rápida, até porque foi a primeira, e aí a troca é muito rápida nesse processo, eles são muito colaborativos, eles trocam muita experiência, são muito abertos, eu acho que isso é muito positivo para toda a sociedade, para todo o ecossistema de justiça. Eles não medem esforços para contribuir, para ajudar os outros. Eu tenho acompanhado em visitas o pessoal da Justiça Federal de São Paulo, sempre recebendo vários órgãos de justiça do Brasil todo, que vão lá olhar, que vão conhecer as experiências, assim também o Ministério Público de Pernambuco, todas as semanas estão recebendo pessoas trocando ideias, apresentando seus modelos. Ou seja, não existe um modelo único, não existe um modelo certo ou errado, existem vários modelos que são adequados para cada realidade, mas a gente tem sim um movimento muito incrível acontecendo na justiça, e fico muito feliz em poder contribuir com isso, em participar desse processo, junto com o professor Álvaro Gregório. Piccoli, a que você atribui essa grande inovação do Poder Judiciário, né? Porque a justiça, em termos de inovação tecnológica, como você mesmo comentou aqui, tem avançado muito rapidamente, né, que os outros poderes. Então, a gente pode achar que isso não aconteceria dado um certo conservadorismo no meio jurídico em relação às outras instituições. Isso é um questionamento que o Emanuel fez aqui, e eu achei que caiu muito bem com relação à sua última fala. São vários fatores. Primeiro, as iniciativas de inovação são lideradas pela área de negócio, ou seja, a área de negócio, a área jurídica está muito próxima. A gente vê cada vez mais a disciplina do direito e tecnologia juntas, andando juntas. Eu vejo um movimento do lado da tecnologia, dentro dos tribunais, o pessoal buscando cursar direito, buscando uma especialização, buscando aprimorar o seu conhecimento jurídico, e do lado jurídico, vários juízes estudando ciência da computação, inteligência artificial, Big Data, ciência de dados, buscando especialização, não só uma simples especialização, alguns estão fazendo curso de computação por inteiro. A gente vê essas duas disciplinas cada vez mais próximas, a gente vê um movimento de novos magistrados chegando já com uma cultura digital, com um posicionamento totalmente diferente, já querendo fazer a diferença, já pensando digital. Então, esses são as pessoas que estão hoje participando desses projetos, não só os novos, né, mas os novos são um fator de aceleração desse processo, mas essa conscientização da importância de iniciativas de inovação e da participação da área de negócio na liderança dessas iniciativas é o fator que faz toda a diferença. A inovação a diferente tecnologia, elas têm que estar vinculada à instância máxima da organização e, preferencialmente, lideradas por alguém da área de negócio. Como isso está acontecendo, está sendo um fator de um contágio positivo, está acontecendo de forma bastante rápida e é muito bom ver isso sendo acelerado, esse processo todo. Piccolo, ainda tem mais outra pergunta aqui, bem interessante, do Juraci. Ele diz o seguinte: acompanhamos a evolução exponencial das ferramentas tecnológicas, entretanto, não só a preparação, a cultura judiciário precisa dessa evolução. Você, como profundo conhecedor dessa equação, enxerga com otimismo essa disposição? Qual disposição? Eu acho que eu dei uma falhada. Pode repetir para mim? Consegue repetir a pergunta? Sim, sim. O Juraci pergunta, na realidade ele faz aqui uma afirmação, que ele diz o seguinte: acompanhamos a evolução exponencial das ferramentas tecnológicas. Entretanto, não só a preparação, mas a cultura das pessoas que integram o judiciário precisa dessa evolução. Então, você, como profundo conhecedor dessa equação, enxerga com otimismo essa disposição? Sem dúvida nenhuma. Esse é o fator principal. Eu já enxergava isso antes da pandemia. Agora,
Agora isso se transformou. Agora pessoas que tinham ainda alguma resistência a usar determinadas tecnologias, a entender o poder da inovação, entender o quanto a tecnologia ela é fundamental para sair desse status quo, principalmente com o judiciário, há muitos anos ele convive com essa realidade de 78, 80 milhões de processos no estoque. Cada juiz julga na média 1.800 processos por ano, ele deveria julgar quase 7.000 para dar vazão ao volume. Já concluiu que artesanalmente não é possível mudar esse cenário, só com o uso intensivo de tecnologia. Como vem se repetindo isso ao longo dos anos, agora eles entenderam que a inteligência artificial, por exemplo, é uma ferramenta que pode mudar esse contexto. Agora eles entenderam, com a crise da pandemia, que a tecnologia pode facilitar, que ela pode melhorar a produtividade. A gente vê indicadores aí incríveis sendo divulgados pelas redes sociais de todos os tribunais, mostrando seus indicadores, a produtividade aumentando com o home office. As pessoas estão perdendo menos tempo com deslocamento, com reuniões desnecessárias, e principalmente a área de negócio, a área de a magistratura, a área de tomar decisão, está sendo muito produtiva, muito mais produtiva do que no modelo tradicional. Ou seja, com certeza o resultado dessa pandemia é que as coisas não voltarão a ser como eram antes. A tecnologia ela vem de forma muito mais intensa e construindo um futuro mais célere, e com certeza a gente vai mudar esse cenário em não muitos anos. Obrigada. A gente tem também perguntas aqui para o Álvaro, né? Mas eu passei logo algumas perguntas para você, porque eu entendi que os temas estavam bem relacionados. Tá bem, fico à disposição. Atenção do Álvaro também, né? Para que possa nos ajudar aqui a responder algumas indagações. Eu estava a Eliane... Oi, pois não? Eu estava contente com a entrevista com o Piccoli, estava indo muito bem. Puxa vida. Tá certo, mas aqui você também foi bem contemplado, viu, Álvaro? A Eliane perguntou aqui como a sociedade pode contribuir no processo de inovação e transformação no serviço público. Sim. Isso, Eliane, né? Isso faz parte do grande desafio, né? Eu acho que está dependendo muito mais do governo, do setor público, do que da sociedade. A sociedade está disposta a colaborar. A sociedade é a sociedade, né? É o nosso cliente, é o nosso foco. Então, eu acho que... E eu não estou falando apenas da sociedade organizada, de associações de bairro ou de associações profissionais. Eu estou falando de mim como cidadão, né? Eu estou falando do meu vizinho, que varre a calçada dele e também gostaria de saber como é que planta a melhor árvore nessa calçada. Então, a sociedade está preparada, sim, para colaborar. O que a gente vê nas redes sociais, é muita colaboração, pelo menos é o que eu tenho. Tem muita besteira, é lógico, mas tem muita colaboração e muito espaço para o governo e o setor público se colocar ali. O que precisa, talvez, seja esse primeiro passo vindo do próprio setor público, né, que não costuma ser humilde, ele costuma ser autoritário e não pede desculpas, enfim, mas as ferramentas já estão aí, já existem técnicas muito boas, internacionais, inclusive, que têm evoluído no sentido da cocriação de serviços entre setor público e sociedade, de erguer novos patamares de relacionamento, de entendimento de problemas, porque também temos problemas com isso, temos problemas de identificar os problemas, né? Quando a gente menciona em design, mesmo o Piccoli também mencionou, a questão de ser centrado no cidadão, centrado no usuário, ela era uma questão fundamental. Eu não posso criar sistemas baseados no sistema. E é o que eu sempre entrego, né? Eu entrego sistemas que são baseados em sistema, portanto, se o sistema estiver funcionando, então é o cidadão que tem que se adaptar a ele. Não, eu tenho que inverter a ordem, eu tenho que primeiro saber o que o cidadão quer para depois adaptar o meu sistema, fazer um sistema que seja o melhor a ser entregue para esse cidadão. Isso vai desde
um site de inscrição de projetos ou de registro de processos, até um serviço público de, sei lá, de varrição de rua. O que é melhor para essa sociedade? Então, nós temos alguns princípios de inovação em governo, que eu não citei aqui, mas poderia, que são, um deles é o de você ter, além do governo, como uma plataforma em que a sociedade vem desfrutar dessa plataforma para poder fazer o que ela quer. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, nós temos, pelo menos aqui em São Paulo, tem bastante as nossas bibliotecas públicas, né? Que é uma rede enorme, é uma rede muito grande de centros que guardam livros e disponibilizam para a população. Você acha que já não está na hora, Eliane, da gente transformar esse equipamento público em alguma outra coisa? Não deixar de lado a parte da biblioteca, não, de forma alguma, mas ele não pode ser alguma coisa melhor, que tenha uma experiência melhor para aquela comunidade que vive no entorno? Então, eu acho que a sociedade já teria um monte de opinião para dizer o que fazer naquela biblioteca pública para que ela fosse melhor. Precisa do governo dizer como é que nós vamos realizar essa mudança, essa transformação. Ela tem que ser mais digital, então a transformação digital nos levaria aonde, né? Então, acho que é por aí. Não sei se respondi, mas a resposta depende do setor público, não depende da sociedade. Com certeza, conseguiu passar ótimas informações, Álvaro. E a gente falando aqui sobre o Laboratório de Inovação, a gente tem uma pergunta aqui do que ele quer saber quais são os perfis mais importantes, né? Ou então quais as competências mais relevantes para se ter uma equipe mínima, para se ter um laboratório de inovação em governo. Uhum. Poxa, Manuel, bacana ter feito essa pergunta. Inclusive, eu passei os dois livros que eu mencionei aqui, eu passei para o Paulo Alcântara e ele ficou aí de mandar no chat, né? Inclusive ele já colocou aqui, já disponibilizou, Álvaro, os links, né, para as pessoas. Eu acho que todo mundo já viu aí que está disponibilizado. Então, Manuel, nesse primeiro, num deles, eu não sei se em que ordem está, mas o primeiro que eu passei para ele, que é o Inovação no Judiciário, tem um capítulo meu e outro capítulo da Gabriela, que é minha sócia também, e nele a gente coloca algumas competências para o que a gente chama de ITeams, né? As Innovations, equipes de inovação, né? Innovations Teams. Mas eu não vou fazer você baixar o livro agora para responder. Eu posso adiantar o seguinte: a primeira delas é a curiosidade, né? A primeira, você vai encontrar pessoas que têm curiosidade e, portanto, elas têm a necessidade de satisfazer essa curiosidade e, por isso, elas criam, né? Muita gente acha que a criatividade é um dom. Não. É só uma forma de expressar a minha curiosidade e a minha necessidade de resolver problemas. Então, são pessoas curiosas. O segundo ponto são pessoas que gostam de redes, né? Tanto dormir numa rede, como dizia um amigo meu que é aí de Fortaleza, eu nasci numa, como é que eu posso não ser um especialista em rede? Eu nasci numa. Mas que gostam também de fazer essa rede de contatos, de conexões. As conexões são muito importantes para a inovação porque são com outras pessoas, são num diálogo desse, em que a gente tem os insights, né? Eu imagino que durante as falas que nós tivemos aqui, alguns tiveram aquele momento, puxa vida, isso aqui que ele falou, deixa eu até anotar. Esses momentos de né, de surpresa, é que seriam um fruto da rede. Uma terceira qualidade que eu vejo também é fundamentada nessas soft skills que chamam, que é muito importante, que é a empatia, né? Você vai saber desenvolver coisas melhores a partir do momento em que você estiver no lugar do outro.
e se tornou um pouco carne, a gente chama de carne de vaca, né? Mas um pouco batido falar de empatia. Todo mundo fala de empatia, o fato de você andar com os sapatos dos outros, né? Calçar os sapatos dos outros, para poder saber o que acontece. Só que tem técnica para isso, né? A principal delas é que, bom, para que eu possa vestir o sapato do outro, eu tenho que descalçar o meu, né? Não adianta eu entrar numa fila de atendimento com o meu crachá. Não adianta eu entrar num ambiente para desenvolver um serviço para alguém menos favorecido e manter a minha vida do jeito que ela é. Eu tenho que integrar nisso daí. Então, pessoas assim, elas costumam ser muito úteis dentro de um laboratório porque elas conseguem navegar bem, né? E, logicamente, precisa de uma liderança. Precisa de uma liderança que estimule, incentive, que traga de fora para dentro essas coisas, que tenha alguém tem que ter um trabalho de prospecção muito profundo e contínuo dentro de inovação. Inovação não é um laboratório de inovação, ele não é uma sala que tem móveis engraçados e coloridos, quadros e paredes escrevíveis e trabalha com charts e canvas. Não, ela é muito mais do que isso. Elas são as pessoas que fazem isso, é a inteligência, o cérebro que estará conectado nesse laboratório. E que não é só aqueles que estão convivendo no laboratório, mas o que está conectado a ele. Então, é muito comum, por exemplo, eu tenho uma prática que eu faço com os laboratórios, como eu falei, nos últimos anos eu tive a felicidade de inaugurar 9 laboratórios na área no setor público. E todos esses laboratórios têm algumas fases, algumas etapas, em que eles estão em algum projeto e que me chamam. Simplesmente para entrar numa reunião, conversar um pouco com eles, como se fosse uma clínica porque estão conectados comigo e eu faço questão de estar conectado com eles, né? Não tô, isso para mim é um grande prazer, porque são cérebros que se conectam. O locus disso é um laboratório, né? Mas a equipe é mais ou menos assim. Tem lá no livro, dá uma lidinha depois. Com certeza. Álvaro, em que prazo futuro teremos assembleias legislativas deliberando remotamente com a participação do povo e minimizando custos para a população? Isso aqui é uma indagação do Marcílio, que ele está bem interessado, e eu também fiquei interessado em saber Como assim? sobre isso, né? Como assim? Quando é que a gente vai ter isso, né? E isso também faz parte dessa pergunta anterior, né? A sociedade está preparada para isso, está preparada para co-criar serviços e tudo mais. Aqui a gente está entrando na questão do legislativo e esbarrando um pouco naquilo que alguns chamam de democracia líquida, né? De você poder permear e poder o representante estar com seus representados discutindo isso. Uma coisa completamente possível hoje, a Itália já está testando em algumas comunidades, a Suíça está bem avançada nisso, em vários setores. No Brasil, nós ainda parece que entendemos, ou pelo menos a parte de legislativo, entende mais a ferramenta a internet como mais uma mídia, né? Mas não uma mídia interativa, mas uma mídia não interativa para tomar de decisão, mas para uma interação política, enfim, aquilo que a gente tem visto aí, o uso da internet com os nossos legisladores. Existem alguns legisladores que de fato, têm empreendido alguns métodos de fazer esse encontro, né, de representados e representante, conversa e depois vota, enfim. Eu também acho que talvez seja muito semelhante àquela resposta anterior. Acho que é uma questão de vontade, mas só que ela antecede um pouquinho, de saber como usar a ferramenta participativa. Então, tem que se entrar
num tipo de ambiente, de plataforma legislativa. Hoje eu tenho visto muitos legislativos, muitos parlamentares, usar como plataforma o WhatsApp, né? Que é um inferno para isso, né? Ela é errada, ela é... E daí você vai ver o conteúdo. Então, a ferramenta está errada. Daí você vai ver o conteúdo, né, que tem na ferramenta. É um conteúdo que não te deixa acompanhar, é um conteúdo que não te dá clareza e que torna tão difícil e tão complicado participar que só vai ficar ali quem ou tem muita paciência ou quem está comprometido com aquilo até os cabelos. Então, de fato, eu não sei quando isso será feito, mas eu sei que tem que ser feito, né? Eu não dou 10 anos para que isso não exista já de uma forma um pouco mais madura, mais segura, e com os experimentos que estamos tendo aí, né, de Itália, da Suíça e tal, acho que eles são facilmente implementáveis. Álvaro, tem uma pergunta aqui bem desafiadora, da Eliane, novamente. O que é que ela diz? Com a pandemia, pesquisa, inovação e tecnologia se tornaram ferramentas essenciais, mas no Brasil se percebe que o governo atual não tem essa sensibilidade e não investe nesses elementos. Qual o nosso futuro? Poxa vida, agora Eu achei interessante, eu peço até também que o Piccoli, se quiser também, por favor, faça as suas devidas também observações. Álvaro, por favor, pode iniciar. Obrigada. Logicamente que ela tá certa na observação, né, de ver que essas áreas são bastante maltratadas dentro do Brasil, sendo o Brasil um país tão criativo, tão promissor em soluções. E aqui não tem nenhum ufanismo da minha parte, todos nós sabemos disso, mas infelizmente os incentivos, tanto os incentivos de governo federal, alguns governos municipais, governos estaduais, também têm problemas com isso. Aquilo que se dedica à pesquisa, o caminho do pesquisador no Brasil, do pesquisador científico, a saída dele, aqui em São Paulo, por exemplo, é o aeroporto de Cumbica. A melhor saída é sair do país, para poder fazer pesquisa lá fora e tudo mais. E nós estamos perdendo cérebros com isso, né? Aqueles que estão aqui sofrendo por falta de equipamento, sofrendo por falta de verbas de pesquisa, mas principalmente sofrendo pelo mau entendimento do que seja pesquisa. Logicamente, existem alguns pesquisadores, e aqui eu falo com meu conhecimento de universidade, como estou na universidade já há 33 anos, e os pesquisadores que a gente vê, alguns deles, de fato, não tem uma pesquisa que você fala, isso aqui vai impactar, isso aqui merece alguma coisa. Eu vi uma pesquisa há alguns anos no Rio de Janeiro, que estava sendo bancada pela FAPERJ, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, e pesquisava o ronco do boi. Isso é uma coisa, né? Quer dizer, e era só o ronco do boi, não era qual o efeito, não, era pesquisar o ronco do boi. E o Marcos Cavalcante, inclusive, coloca isso nos exemplos dele. Quando você vê uma pesquisa séria, ela sofre falta não de cérebros, mas ela sofre falta de amparo tecnológico, de compreensão desse meio. Eu não sei quando a gente vai ter esse desenvolvimento se não for pela educação, né? Então, você não tem... quando você tem a pesquisa, você não tem a tecnologia. Quando você não tem a tecnologia, você pode não ter a educação para compreender essa tecnologia e para formar novos tecnólogos e pesquisadores a respeito disso. Esse triângulo de eficiência inovadora, ou esse triângulo de salto inovador, ele está com vários prejuízos no Brasil. Não sei o que o Piccoli pensa disso. Pode falar, Piccoli. Deixa eu só abrir meu microfone. Você está aberto. Tá sim. Não, é nessa linha. A gente tem uma grande oportunidade de avançar, né? Mas precisa... É aquilo que
aquela mensagem que eu encerrei, a gente precisa andar junto, né? A gente precisa colaborar mais, a gente precisa aproximar as instituições, a gente precisa aproximar instituições da academia, instituições, empresa, academia, a gente precisa usar os meios adequados para a contratação, tem um marco legal da ciência, tecnologia e inovação que pode ser muito útil nesse momento para as organizações. A gente já tem 2 cases muito legais aí de contratação de inovação através desse marco legal, que é o Ministério Público de Pernambuco e do Supremo Tribunal Federal. A gente tem um ambiente muito fértil para desenvolver inovação tecnológica, desenvolver inovação dentro das organizações, como todo. Tem pessoas que não querem mais. Hoje, o que me chama a atenção dentro das instituições é ver que as pessoas estão menos apegadas àquela carreira de longo prazo, aquela garantia de emprego, aquela garantia de estabilidade. As pessoas querem saber o propósito da instituição, as pessoas querem saber como fazer a diferença, as pessoas querem participar do processo de mudança. E não é mais tão difícil encontrar pessoas mudando, simplesmente desistindo de uma carreira que até pouco tempo atrás poderia ser considerado até um absurdo, a pessoa abrir mão de uma carreira pública em função de encontrar o seu propósito numa startup, numa empresa de tecnologia. As pessoas, eu conheço pessoas, inclusive, que têm uma carreira muito promissora, por exemplo, magistrados tanto estaduais quanto federais, eu sei de vários que estão avaliando, e alguns com o pé fora já, a partir das oportunidades que o mundo lá fora oferece, e que dentro da instituição o cara acaba não percebendo essa evolução. Então, como o centro de tudo são as pessoas, a gente precisa trabalhar as pessoas das instituições para que as pessoas possam participar desse processo e fazer a diferença, e não perder grandes mentes, como o professor Álvaro falando aí dos pesquisadores, né? Partindo para fora do país para poder desenvolver suas pesquisas internas, as suas pesquisas com tranquilidade lá fora, com muito mais incentivo do que tem aqui. Agora o país está sofrendo, o mundo está sofrendo em função da demora, por exemplo, nessa pesquisa em relação à vacina do Covid, que é uma pauta bastante atual, né? Então, na verdade, agora algumas instituições estão percebendo o quanto devem, o valor da pesquisa, né? O quanto devem investir na pesquisa, só que muitas vezes não se tem esse recurso em função de decisões anteriores que acabaram retirando o dinheiro, retirando o financiamento de pesquisas que são fundamentais para a evolução, para encontrar soluções para pandemias, como está acontecendo agora, para encontrar evoluções tecnológicas, para que a gente possa evoluir como sociedade, evoluir no sentido não só da inovação, mas também da pesquisa científica. Então, eu acho que a sociedade precisa se movimentar, o governo precisa se aproximar mais da academia e das empresas, e esse tripé, acho que tem condição de acelerar toda essa transformação que a gente precisa fazer no setor público. Bom, eu quero agradecer aos senhores, né? A gente teve aqui momentos maravilhosos, né? De perguntas bem interessantes e as suas observações. Vou passar agora a palavra para o Paulo Alcântara, para ele fazer as considerações, e a gente está chegando aí ao final do nosso aqui webinar bem interessante. Muito obrigada pela atenção aqui aos participantes em responder prontamente todas as perguntas e com grandes reflexões. Paulo está com o microfone. Está sem áudio, Paulinho. Tá bom, obrigado. Encerramento é sem nenhuma formalidade, só dizer que foi uma tarde super agradável. A doutora Hilária pediu para eu fazer essas palavrinhas aqui, e a gente vai tirar uma foto, mas antes queria realmente reforçar o agradecimento, e como a gente faz, passa a palavra para um minutinho para cada um de vocês, colocarem alguma questão final, algumas considerações, antes da gente fazer o encerramento, tá bom? Álvaro, por favor.
Deixa aqui. Não, eu agradeço muito encontrar bons amigos de muito tempo e conhecer novos amigos, né? E como eu falei aqui, estou à disposição de vocês, aquilo que vocês acharem que, puxa vida, será que a gente não consegue conversar 20 minutos com o Álvaro? Por favor, façam um contato, não se intimide disso, estou mesmo disponível. Logicamente tem problemas de agenda, mas é coisa que não quero que se intimide em relação a isso, né? Se achar que eu posso colaborar em alguma coisa, em algum processo, em algum projeto futuro, é só fazer a conexão. Eu espero que essa conversa de hoje tenha podido, pelo menos, surtir alguns efeitos ahá de descoberta e de insights para que vocês possam seguir. E eu vou ficar muito contente em saber que vocês seguiram por um caminho da inovação e que com isso conseguiram transformar um serviço tão precioso quanto é o do Tribunal de Contas do Ceará para um serviço melhor, para melhor satisfação dos seus funcionários, né? Então foi um prazer e muito obrigado a todos. Obrigado também ao Piccoli que dividiu comigo essa tarde aqui. Piccoli, suas considerações, amigo. Ok, muito obrigado. Eu agradeço aí o Tribunal de Contas, agradeço ao Paulo Alcântara pelo convite, ao professor Álvaro por dividir esse tempo aí para a gente nesse bate-papo, né? Por nos reconectar, né? Foi muito legal rever os amigos e conhecer novos, né? Muito bacana. Sempre é bom, a gente sempre aprende. É importante essa troca, eu acredito muito no poder da troca, no trabalho conjunto, na colaboração, e eu acho que a gente caminha para uma sociedade muito melhor. Então, a mensagem que eu deixo é sempre de otimismo. Eu sempre dou zoom no lado bom. Tem tanta gente para trazer as coisas ruins, eu gosto de enfatizar as coisas boas que estão acontecendo, os cases, as iniciativas, dar palco, mostrar os resultados. Eu acho que as pessoas precisam compartilhar, comemorar, ocupar os espaços. Alguém está ocupando os espaços, tem que ocupar, mostrar, comunicar, porque a sociedade não sabe das coisas boas que acontecem dentro das instituições. Ela acompanha o que sai na imprensa. E o que sai na imprensa é coisa ruim. Então, esse laboratório tem que fazer evento aberto, tem que mostrar, tem que comunicar, fazer nota, comunicar, escrever, publicar, prêmio. Eu acho que tem que chacoalhar o setor público para que ele possa, não só para aparecer, mas também para incentivar e ganhar novos adeptos. As pessoas se movem pelos exemplos, se movem pelas coisas boas que vêm. Então, quando vem alguém fazendo uma coisa boa, isso acaba inspirando. Eu acredito muito nesse movimento, participo, incentivo, e vocês podem contar comigo quando, assim como o professor Alves colocou à disposição, também estou à disposição sempre, podem me chamar quando for necessário, estou à disposição de vocês. Obrigado, então, e também agradecer aos convidados que estiveram aqui assistindo, né? Informar que esse evento, para quem fez a inscrição, tem certificado. A gente solicita que entre lá no sistema e avaliem também, para a gente ir corrigindo alguma falha. E a doutora Hilária entrou e saiu, que a gente vai fazer uma foto aqui oficial. Eu estou tentando, é o velho problema do meu vídeo. Faz tempo que eu estou tentando aqui, meu vídeo não está conseguindo. Eu já estava botando o dedo no botão para bater a foto, ela fechou o vídeo. Oi. E ela apareceu rapidinho. Assim, é o meu vídeo que está dando problema. Faz um tempinho que eu estou aqui insistindo, sabe? Não estou conseguindo. Eu já estava começando o sorriso. Eu vi aí, Juraci, você já estava se preparando para a pose. Álvaro e Piccoli, vocês realmente conseguiram fazer muitos ensaios, viu? Cada frase aí, cada momento, eu arregalava aqui o olho e ficava muito bom, parabéns mesmo. Acho que vocês agora vão ser mais, vamos aperrear mais, como diz aqui, né? No Ceará. No Ceará, vamos aperrear mais. Ô, gente, eu não estou conseguindo o meu vídeo, sinceramente. Pronto. Opa, aproveita, Juraci. Deu certo. Deu certo. Juraci, você que diz aí a hora. Vamos lá. 1, 2, 3.
Pronto. Show. Pronto, foto revelada. Foto registrada. Gente, então, obrigado. Perfeito. Boa noite a todos. Obrigado aí, mais uma vez, Piccolo e Álvaro, e todo mundo que esteve aqui com a gente, doutora Hilária, pelo apoio, Jura e Sandrinha. Tá bom? Obrigado. Vou encerrar Obrigada a gravação. a todos. E a Foi um gravação, prazer. a gravação vai estar disponibilizada, a gente coloca no canal do IPC no YouTube. Tá bom? Falou, obrigado. Obrigado a Então, todos. Grande. Gente, Tchau, Obrigado. gente. Muito obrigada. Foi um prazer. Boa Tchau. noite. Boa noite.